Queridos, eu quero pregar uma palavra aqui hoje sobre, no mínimo, 3 princípios para poder alcançarmos a nossa promessa. E eu gostaria de ter o texto base como referência, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e verso de número 1 em diante, que diz assim, olha, até o versículo de número 4, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuída entre eles, línguas como de fogo. Pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ó Pai, que nessa noite o Senhor possa ministrar ao nosso coração, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, no nome de Jesus. Amém. Todos nós sabemos que o Espírito Santo foi uma promessa dada por Jesus aos discípulos, porque Jesus, na sua onipotência, onipresença e onisciência, ele sabia do desafio que os discípulos e a igreja dele teria, ao tomar como responsabilidade o desejo de anunciar o amor de Deus ao mundo. Devido ao pecado ter distanciado o homem de Deus, Jesus vem, ele então, através do seu sacrifício, reconcilia o homem com Deus. Mas a Bíblia nos ensina que o homem tem se tornado amante de si próprio e tem se entregado aos desejos da vaidade, e então Jesus, entendendo esse desafio, ele convoca os discípulos para que, através dos discípulos, através de Jesus, a igreja pudesse ser formada, mas ele entende o desafio da igreja. E sabe que ele não poderia ficar de forma presencial, forma humana com a igreja por toda a vida. Então ele faz a promessa do Espírito Santo. Ele faz a promessa. Só que Jesus, ao fazer a promessa do Espírito Santo, não somente aos discípulos, mas à igreja, ele deixa alguns princípios como regra. Porque afinal, meus irmãos, todos nós temos uma promessa de Deus, independente do Espírito Santo, de sermos cheios do Espírito Santo. Todos nós, na nossa particularidade, temos uma promessa de Deus. Mas é interessante que nós vivemos no século 21, e esse século ele é conhecido como o século do imediatismo. É o século do fast food. Tudo precisa funcionar dentro das leis do imediatismo. E queremos que Deus haja dentro do nosso do imediatismo. Não temos paciência para esperar. Um dia, um mês, um ano, é uma eternidade para nós. Eu estava estudando essa palavra hoje, e dentro desse estudo que eu estava desenvolvendo sobre alcançar a promessa de Deus, e sabendo que nós vivemos numa era do fast food, tudo de imediato, que um dia, um mês, um ano para nós é como se fosse uma eternidade, nós não sabemos esperar o tempo de Deus. Eu pude ver em uma matéria, um noticiário, um livro que eu estava lendo, sobre um médico bem renomado que tinha um filho que foi constatado uma doença rara. E essa doença, até o momento, não tinha cura. E esse médico, então, sabendo que a doença que foi diagnosticada no filho traria a ele alguns sofrimentos, ele então, por amor ao filho, dentro daquilo que ele conhecia, ele então começa a procurar uma forma de amenizar o sofrimento do filho dele, e chega à conclusão que tinha aquela injeção eutanásia.
e decide então aplicar essa injeção no filho para poder amenizar o sofrimento desse filho. E ele então aplaude essa vacina, porque ela traria um fim para o sofrimento daquela doença que foi diagnosticada. Mas logo após aplicar a doença, um tempo depois de ter aplicado a doença, no mesmo dia, um de seus colegas de trabalho liga para ele dizendo que tinha descoberto um antídoto para a doença do seu filho. E aquele homem desfaleceu o coração, porque ele não teve esperança ou confiança o suficiente para poder chegar a um remédio para o seu filho. E assim é comigo e com você. Nós vivemos em uma era do fast food. Nós queremos que as coisas aconteçam da noite para o dia. Nós queremos que Deus haja da noite para o dia. Mas é interessante que, se você for olhar, quando Jesus ele faz a promessa do Espírito Santo aos discípulos, você vai ver que os discípulos, para alcançar a promessa, eles precisaram viver o processo, eles precisaram viver alguns princípios, que hoje eu gostaria de falar com você, que não é diferente para mim e para você. Se queremos ver a promessa de Deus se tornar realidade nas nossas vidas, nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor, porque ela exige de mim, de você, alguns princípios importantes para que esta palavra possa se cumprir sobre a nossa vida. Porque afinal, Tiago ele diz que o homem de coração dúbio é inconstante no seu caminho. Aquele que de vento e polpa está mudando de opinião, aquele que de vento e polpa está querendo mudar o percurso do caminho, ele nunca vai conseguir alcançar o seu objetivo. E Jesus, para poder fazer com que o Espírito Santo deixasse de ser uma promessa e passasse a se tornar uma realidade, ele deixa alguns princípios básicos para que os discípulos pudessem viver assim comigo e com você também nessa noite. O primeiro princípio que eu vejo que os discípulos precisavam para poder fazer daquela promessa uma realidade na vida deles, era saber ser obediente. Porque quando você olha lá em Lucas, capítulo de número 24 e verso de número 49, Jesus vai dizer algo para os discípulos, lá no início, antes de tudo, logo no início do seu ministério, no meio do seu ministério, capítulo 24, verso de número 49, Jesus vai olhar e vai falar para os discípulos da seguinte forma: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, Jesus, depois de ser levado aos céus, depois de ter morrido, de ter ressuscitado, depois dos 40 dias que ele fica com os discípulos na terra, depois de ser levado aos céus, ele está dizendo para os discípulos o seguinte: para que a promessa pudesse se tornar realidade, eles precisavam ficar aonde? Em Jerusalém. Os discípulos poderiam ter olhado uns para os outros e ter dito da seguinte forma: olha, Jesus morreu, ele ressuscitou, já ficou os 40 dias conosco, agora cada um vai para o seu lado, cada um vai para o seu canto. Eu vou para Samaria, você vai para Cafarnaum, você vai para os confins da terra. Mas não, a direção de Jesus para os discípulos foi: vocês precisam ficar em Jerusalém. É o princípio da obediência. Eu estou pedindo que vocês fiquem ali até que do alto vocês possam ser revestidos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e verso de número 4, o próprio Jesus vai continuar dizendo, ou Lucas, que escreveu este livro, vai dizer para mim e para você, ele vai falar: olha só, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Ou seja, Jesus orienta os discípulos: vocês querem a promessa? Queremos, Senhor, mas vocês precisam ficar em Jerusalém.
Para poder ficar, vocês precisam obedecer, precisam seguir a orientação. E tem muita gente que não segue a orientação. Tem muita gente que acha que é dono do seu próprio nariz. Tem muito filho achando que pode agir da forma como ele quer. E as coisas não são dessa forma, porque a desobediência traz consequência. Escolhas erradas, consequências irreparáveis. Não é isso que nós conseguimos aprender em Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 23 em diante? Que quando Deus vai, coloca Adão no jardim do Éden e dá a ele tudo que era necessário para ele sobreviver, mas dá uma orientação para ele, dizendo: olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer desse fruto, porque o dia que você comer, você vai pecar, você vai errar, você vai estar sendo desobediência. E o que Adão faz? Ele come do fruto. E a desobediência, o que fez? Fez com que ele fosse expulso do jardim. Fez com que aquela promessa de poder não ter que trabalhar, de poder ter que o próprio Senhor o alimentasse, não fosse mais realidade. Agora ele teria que trabalhar e comer do fruto do seu próprio suor. Então eu preciso que você entenda nessa noite que você tem uma promessa de Deus, mas para a promessa se tornar realidade na sua vida, você precisa obedecer. Não foi isso que aconteceu com Moisés? Quando Deus dá a ele o direcionamento para ele poder falar com a rocha no meio do deserto, para que a rocha viesse jorrar água e o povo de Israel beber daquela água, mas o que ele faz? Ele fere a rocha. A orientação de Deus para Moisés é para que ele falasse com a rocha, mas ele, achando que já estava bom o suficiente, ele fere a rocha, e aquela atitude fez com que ele não entrasse na terra de Canaã, somente a sua descendência. Então eu preciso entender nessa noite que comigo não é diferente, porque afinal eu também faço parte da igreja de Cristo, eu também fui lavado e remido pelo sangue de Cristo, eu tenho a promessa de Deus também, mas para a promessa se tornar realidade eu preciso viver o princípio da obediência. Não adianta eu querer ser rebelde, não adianta eu querer achar que sei o suficiente, não adianta eu querer achar que eu sou dono do meu próprio nariz. Ei, eu preciso entender, Paulo falou, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo fala isso, ele está dizendo o seguinte: agora não tem nada a ver comigo mais, com as minhas opiniões, não importa se eu sou mestrado nisso ou naquilo, não importa a minha condição financeira, não importa o meu poder aquisitivo, não importa se eu sou conhecido na cidade ou não, agora eu tenho que viver segundo a palavra de Deus, e a palavra de Deus me manda ou me orienta a agir de alguma forma, a fazer de alguma forma, e eu preciso viver como a palavra de Deus para que a promessa possa se tornar realidade. Então, se você está aqui nessa noite, meu irmão, eu quero desafiar você a olhar mais para dentro da palavra, para que a promessa de Deus possa se tornar realidade na sua vida. Não queira viver o princípio do imediatismo. Não queira achar que um dia, um mês, um ano é uma eternidade, porque a Bíblia diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Deus pode fazer você viver em um dia aquilo que você não viveu até hoje na sua vida, mas para isso eu preciso ter um coração de obediente, eu preciso ter um coração moldável. Eu preciso ser uma pessoa humilde a ponto de estar aos pés de Jesus, como Maria esteve, para poder aprender, para poder viver, porque Samuel disse que Deus quer muito mais obediência do que sacrifício. Então, se eu quero ver a promessa se tornando uma realidade, eu preciso obedecer. Não adianta eu achar que sei o suficiente, não tem nada a ver comigo não, com os meus princípios, com os meus conceitos não, irmão. Mas tem tudo a ver com o conceito do reino, e o conceito do reino confronta a nossa vida, confronta a nossa carne, confronta os nossos ideais, as nossas ideologias. Então, se você quer viver, se você precisa entender isso nessa noite. A segunda coisa que eu vejo é que eu preciso perseverar. Como eu disse aqui, nós vivemos uma era do imediatismo. E tem muita gente achando que o milagre tem que acontecer. Deus falou comigo hoje, tem que acontecer amanhã. Deus prometeu para mim hoje, tem que acontecer amanhã. Não, meu irmão. Quando nós olhamos para a palavra, nós conseguimos perceber. Eu falei com vocês aqui, e se você for estudar, você vai compreender.
Quando Jesus faz a promessa aos discípulos, ele precisa morrer, ressuscitar, ele precisa ficar ainda 40 dias com os discípulos na terra, e somado esse processo, aonde Jesus morre, ao terceiro dia ressuscita, e fica mais 40 dias com os discípulos ensinando, dão 43 dias, mas o Espírito Santo só desce na Páscoa, que é o 50º dia depois da morte de Jesus. Ou seja, os discípulos precisaram perseverar mais 7 dias ainda, mais 7 dias, para que a promessa pudesse se tornar realidade. Nós vamos ver isso em Atos capítulo 1, verso de número 14, dizendo o seguinte: olha, todos estes perseveravam unânimes em oração. E perseverança, ela confronta, porque nós não sabemos o dia, a hora, o mês, o segundo, o tempo, mas nos ensina a continuarmos com a mesma força do coração. E os discípulos precisavam viver esse princípio para que o Espírito Santo pudesse descer sobre a vida deles. Nós precisamos entender esse princípio. Não adianta eu ser obediente e não ser perseverante. Eu preciso perseverar, porque nós conseguimos ver, meu irmão, através de Abraão. Abraão, ele perseverou. O Senhor tira da terra dos seus pais, tira ele de uma terra onde ele estava de uma forma confortável, tinha tudo nas mãos, e leva ele para uma terra onde ele nem sabia onde era, e ainda faz a promessa que ele seria pai de multidões. E de repente Abraão se envelhece, de repente Sarai se envelhece, e Abraão tem 75 anos, e de repente Abraão tem 100 anos, e você consegue perceber que Abraão precisa perseverar no mínimo 25 anos, para que ele pudesse então ver a promessa começando a se tornar realidade. E tem gente que uma semana de oração começa a desistir. Não aguento mais, eu estou cansado, eu estou desanimado, para mim não dá, já deu. Não, eu vou chutar o balde. Não, eu não posso agir dessa forma, porque a Bíblia não me instrui a chutar o balde, a Bíblia não me instrui a sair do barco, mas a Bíblia me instrui a ficar no barco, a permanecer no barco, porque quem está no controle dele é o Todo-Poderoso, e na hora certa ele vai acalmar a tempestade. Abraão precisou perseverar 25 anos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Davi, que tinha promessa de ser rei, que foi ungido por Samuel dentro da casa de seu pai, como rei, perante os irmãos. Mas Davi só assume o reinado depois de 15 anos. Ele teve que perseverar 15 anos, para que ele pudesse assumir de fato o reinado que Deus tinha entregado nas mãos dele. Tem gente que não quer perseverar. Porque já tem 1 ano e meio, tem quase 2 anos. Não, as coisas estão difíceis. Mas nós cremos num Deus do impossível. Porque quando nós olhamos para a palavra, nós aprendemos com Jó. A Bíblia diz que aquele homem era o homem mais rico do Oriente, e de repente ele perde tudo. E quando você vai estudar sobre a vida de Jó, os estudiosos dizem que Jó precisou perseverar 40 anos para Deus restituir a sua vida. Não foi 40 dias, não foi 40 horas, não foi 40 semanas, foram 40 anos, irmãos. Quando nós olhamos para Caleb, ele recebe uma promessa de Deus com 40 anos de idade, e a promessa só vai se cumprir sobre a vida dele 45 anos depois. E ele fala assim: Senhor, tal era a minha força quando eu recebi a minha promessa, tal é agora quando ela está se cumprindo sobre mim. O coração dele nunca desfaleceu, nunca mudou, mas a cada dia ele orava de forma intensa,
para que a promessa pudesse se tornar realidade sobre a vida dele. Mas muitos de nós desfalecemos no meio do caminho. Muitos de nós queremos olhar para trás como a mulher de Ló olhou. Muitos de nós queremos sair do barco. Mas a palavra de Deus para mim e para você nessa noite está dizendo o seguinte: não saia do barco, persevere, porque a promessa vai se cumprir. Não tem nada a ver com o dia, a hora, o mês, o ano, porque o dia que ela se cumprir, você vai ficar como o povo de Israel ficou, como sonha, como aquele que sonha. Não foi isso que o povo de Israel disse? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como aquele que sonha. Porque o Senhor, Ele é bom. As bênçãos dEle nos enriquecem e não causam dor. Mas tem muita gente querendo abrir mão. Tem muita gente querendo sair fora. Tem muita gente querendo olhar para trás, chutar o balde. O Senhor está falando: não, meu filho, não faça isso. Continue sendo obediente, continue me honrando, continue sendo fiel, continue perseverando, continue buscando, continue orando, continue jejuando, continue, olhe para o autor e consumador da sua fé, que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, porque Ele diz para você: se você passar pelo fogo, Ele não vai te queimar, se você passar pelas águas, elas não vão te afogar, porque Ele é Deus na tua vida. Fiel é Ele para cumprir a promessa sobre você, meu irmão. Não desista, não desanime. Não deixe os pensamentos alheios dominar o teu coração. Porque nesse tempo, na era do fast food, tem muita gente ansiosa, muito preocupada com o excesso do futuro. Tem muita gente com medo. Tem muita gente desistindo. Afinal, eu e você servimos a Deus pelo que Ele faz ou pelo que Ele é? Afinal, o sacrifício de Jesus é um degrau para o sucesso ou uma ponte para a eternidade? Afinal, qual é o nosso propósito em servir a Deus? É a eternidade ou é as realizações pessoais? Qual é a intenção do nosso coração? Jesus disse muito bem claro para mim e para você: pedis e pedis, não recebeste, porque pediste mal, para gastar no vosso próprio deleite. Qual é a intenção do teu coração, querido? Para pensar nisso nessa noite. Porque às vezes você está querendo muito mais coisas materiais do que coisas eternas. É por isso que Isaías diz que os vossos pensamentos nunca serão mais altos que os pensamentos de Deus. Porque enquanto você pensa no carro, Deus pensa na eternidade. Enquanto você pensa na casa, Deus está pensando na salvação do teu vizinho, quer usar você. Mas o teu coração está tão preso nas coisas materiais que você não consegue entender os planos de Deus. Agora, se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver a Ana, por exemplo. Ana era estéril. Mas o dia que ela faz um voto com Deus, Deus realiza o desejo do coração dela. Sabe por quê? Porque Deus precisava de um profeta em Israel. E o dia que Ana olha e fala para ele: se o Senhor me der um filho, varão, eu o darei ao Senhor por todos os seus dias. Ele olha e fala: pronto, Ana, você quer um filho e eu quero um profeta. Você falou tudo que eu precisava, agora eu vou realizar o desejo do teu coração. Porque através da vida dele muitos se converterão. Aí você fica preso nas coisas materiais, a promessa não se torna realidade, o seu coração se frustra, você fica achando que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, que Deus não existe, que aquilo que os pastores pregam é mentira, que os pastores não passam de mentirosos. Não, irmão, é você que está mudando o conceito do reino, é você que está invertendo os valores. Porque quando nós olhamos para a palavra, nós conseguimos compreender que Deus tem responsabilidade com aquele que tem responsabilidade com Ele. E o dia que você entender esse princípio, o fardo vai se tornar mais leve. E no meio do deserto você vai conseguir adorar. No meio da prova você vai conseguir glorificar. E quando você menos esperar, as coisas vão acontecer. Porque foi isso que aconteceu na vida de Paulo e Silas, quando estavam dentro da prisão, adorando ao Senhor, e de repente as cadeias caíram por terra. Só que nós vivemos uma era onde o imediatismo tem falado tão alto,
que nós esquecemos de olhar para as promessas, nós esquecemos de olhar para a palavra, e começamos a olhar para os nossos desejos pessoais, e isso é errado. Lembra que eu falei no início, que o homem está se entregando ao próprio desejo? É o que tem acontecido, tem se tornado amante de si próprio, é o que tem acontecido. Mas o dia que nós abrirmos os nossos olhos espirituais, as coisas vão mudar. Porque a terceira coisa que eu aprendo é que os discípulos, eles precisaram obedecer, ficar em Jerusalém, precisaram perseverar ao longo de 7 dias para o Espírito Santo descer sobre a vida deles, e precisaram viver o propósito da unidade. Precisaram entender que lá dentro não tinha branco, negro, não tinha rico, pobre, lá dentro não tinha gordo, magro, lá dentro eles eram um corpo. E eles precisavam trabalhar em conjunto, eles precisaram entender que não havia diferença entre eles. Aqui dentro também não é diferente não, todos nós estamos buscando um único propósito, a bênção de Deus. Tem irmão que senta do teu lado, você às vezes não o cumprimenta, não sabe o nome dele, mas tudo que ele espera talvez é um abraço, um sorriso seu. Eu sei que nós estamos em pandemia, que nesse momento nós não podemos abraçar, que é uma direção da saúde, mas tudo que ele espera de repente é um sorriso seu, é uma palavra amiga sua. Mas você está tão preocupado com as realizações, que você esquece de pelo menos olhar para ele e falar assim: meu irmão, Deus te abençoe, que você tenha a melhor semana da sua história, que o milagre de Deus aconteça na tua vida, eu te abençoo, vai em paz, ser tu uma bênção. Às vezes você esquece de viver esse princípio. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia diz que eles perseveraram unânimes, juntos, vivendo o propósito da unidade. Eles precisavam viver a unidade. Às vezes nós estamos aqui dentro, mas tem um falando mal do outro. Ah lá, você viu o cabelo dela? Hoje ela fez chapinha. Ah, hoje ela veio com essa roupa. Ah, você viu aquele irmão lá? Ele está gordo, não está? Nossa, ele está tão magro. Ah, é um falando mal do outro. Jesus fala, ele nos adverte: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Vocês são um corpo só, estão um difamando o outro, vocês não podem agir dessa forma, vocês são um. Lá no céu não vai ter um grupo seleto só dos mais fortinhos, dos mais gordinhos, não vai ter um grupo seleto só dos mais magrinhos, não vai ter um grupo seleto só daqueles que do patamar alto, não, que é só rico, o outro é de uma condição financeira mais baixa, não, lá é um povo só. Todo adorando santo, 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 santo é o Cordeiro de Deus. Então nós precisamos viver esse princípio da unidade, sermos unidos. Pai, eu não conheço esse irmão que está do meu lado, não sei o que ele está passando, não sei se ele está vivendo o melhor tempo da vida dele ou está vivendo o pior, mas, Pai, hoje eu não vou orar por mim não, mas eu vou orar por ele. Visita ele, Senhor, vai de encontro à casa dele, a necessidade dele, surpreenda ele, presenteia ele. Pai, hoje eu vou esquecer de mim, mas eu vou apresentar o meu irmão ao Senhor. Pai, eu não sei o nome dele, Pai, mas eu sei que ele senta do meu lado toda vez, e às vezes eu nem um cumprimento, mas eu quero abençoá-lo nessa noite, eu quero declarar sobre a vida dele toda sorte de bênção. É propósito de princípio de unidade, é princípio de unidade. Aqui nós estamos numa guerra travada. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades. Tem gente aqui que, se você parar para poder ouvi-lo, talvez você fique chocado. Fala: meu Deus, eu achei que era só eu achei que a minha situação era difícil, mas a do meu irmão está pior que a minha. E ele ainda assim está glorificando, e ele ainda assim mantém um sorriso no rosto. Nós precisamos deixar de ser egocêntricos. Precisamos parar de olhar somente para o nosso umbigo. Não sei como é que pronuncia, como é que é? Umbigo. Minha esposa me chama a atenção direto. É umbigo, não é embigo, não sei lá.
Nós precisamos parar de ser assim, porque na minha casa tem uma televisão de 50 polegadas, tem internet, tem Danone na geladeira, tem uma geladeira sei lá como é que fala também, estranho, frost free, sei lá, tem isso, tem aquilo, tá bom, eu estou bem, eu estou dando glória a Deus. Mas na casa do seu irmão não tem não, irmão. Ele deve estar em pecado. Alguma coisa está acontecendo, porque não é possível. Nós temos que parar de sermos dessa forma. Jesus fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Não, irmão, não aceito isso. Em nome de Jesus, nós somos um povo unido, nós somos o povo mais feliz da terra. Nós iremos viver o princípio de Deus e todos nós iremos cantar o hino da vitória. Todos nós seremos abençoados. A sua casa é abençoada, a sua família é abençoada. Você vai comer o melhor dessa terra. Pastor, o senhor está vivendo em demagogia, está colocando máscara. Não, irmão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então para olhar para a palavra nessa noite, porque para poder alcançar a promessa eu preciso viver alguns princípios. E o princípio é obedecer, perseverar e ser unido uns com os outros. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém, queridos? Fica de pé, por favor. Acho que eu até passei do horário, mas glória a Deus. Eu sei que o Senhor, Ele ministrou no meu e no seu coração aquilo que precisávamos ouvir. Em nome de Jesus. Não desista. Não deixa o inimigo soprar no teu coração, no teu ouvido, dizendo que está tudo acabado. Não deixa, irmão. Não deixa. Você precisa crer no amanhã. Você precisa crer no Deus que você serve, porque Ele é poderoso, querido. Ele é poderoso para poder fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Para Ele nada é impossível. A sua dificuldade